Nesse vídeo a gente vai falar sobre os quizzes das videoaulas da semana 4 de Fundamentos Matemáticos para Computação. Se você não é o nosso apoiador classe A e quiser ter acesso aos vídeos dos comentários, das questões, das atividades avaliativas da semana 4 e também das outras semanas dessa e de outras disciplinas do eixo de computação, o link está logo aqui abaixo para você fazer a sua matrícula e se tornar nosso apoiador classe A e ter acesso exclusivo a todo o nosso material. Então vamos às questões. A primeira pede para a gente considerar a seguinte sequência definida por recorrência, onde a gente vê que x1 é igual a 1 e xn é igual a x² n menos 1 mais 2, para n maior ou igual que 2. Esse quiz é um quiz referente à videoaula 10, definições recorrentes, e aí o que a gente precisa aqui é saber qual é o valor do quarto termo dessa sequência aqui, definida por recorrência. Bom, o que a gente percebe então? Olhando para a definição recorrente, que a gente tem aqui já o primeiro termo definido e fixado como 1, e os termos subsequentes, ou seja, os próximos termos, vão ser obtidos sempre com essa lei de formação que a gente vê ali, em que o xn atual, ou seja, o número que eu quero descobrir atualmente, depende do termo antecessor a ele. Então, xn está sendo definido em termos de xn menos 1. O que eu vou fazer com xn menos 1? Vou elevar ele ao quadrado e vou somar 2 aqui. É exatamente isso que a definição da função da sequência aqui, definida por recorrência, diz que a gente tem que fazer. Então, o que isso significa? Se eu tiver a necessidade de definir o termo 10 da sequência, o que eu vou fazer é pegar o termo 9, né, o nono termo aqui da sequência, e levar ao quadrado e somar 2, e assim eu vou ter o 10º termo. E isso vai valer para todos os outros. O termo que você quer é sempre o termo anterior, imediatamente anterior, o n-1, elevado ao quadrado, somado com 2. Então, aplicando essa própria definição, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte, que, bom, a gente precisa determinar o quarto termo. Para determinar o x4, eu preciso saber quem é o x3. Depois, para saber o x3, eu preciso saber quem é o x2. E o x2 eu determino a partir do x1. Então, seguindo aqui do 1 até chegar no 4, que é o que a gente precisa fazer, a gente pode determinar esses termos. Então, quem que vai ser o nosso x2? É pegar o x1, elevar ao quadrado e somar 2. O que é isso? O x1 é 1, então eu tenho 1 ao quadrado mais 2, que é igual a 3. Depois, quem que é o x3? Aplicando a definição de novo, é o termo anterior, que é o x2, elevado ao quadrado mais 2, e isso nada mais é que 3 elevado ao quadrado, porque é o valor do x2, mais 2. 3 elevado ao quadrado é 9, 9 mais 2 é 11. E aí a gente chega no quarto termo. Então, x4 aqui vai ser nada mais, nada menos que o x3 ao quadrado mais 2 igual a x3 é quem? A gente acabou de calcular, que é o 11. Então, 11 ao quadrado mais 2. 11 ao quadrado, se você fizer aí na calculadora, é 121. E 121 mais 2 é igual a 123. Então, é isso que a gente estava procurando. A gente quer o quarto termo, como está escrito aqui, e o resultado aqui que a gente calculou do quarto termo é 123. Portanto, alternativa D. Perceba que então o que a gente fez é, dado o termo que a gente queria, a gente foi recuando até chegar no começo, e do começo para frente a gente foi determinando termo a termo até chegar no termo que a gente queria. Se eu quisesse saber o nono termo, qual que é o valor do nono termo dessa sequência? Eu, começando do 9, eu ia ter que voltar
para os termos anteriores e a partir do primeiro termo do x1 calcular o x2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 até chegar no 9. Essa é a ideia aqui para determinar um termo de uma sequência definida por recorrência. Então é isso que a gente teve aqui nessa videoaula. Depois, a próxima que a gente tem aqui é a videoaula 11 de relações de recorrência. Dada uma sequência definida por uma relação de recorrência, no emprego do método expanda, suponha, verifique, para encontrar uma fórmula fechada para esta, no caso essa relação de recorrência, qual é o princípio matemático usado no processo de verificação? Primeiro que a gente nem viu nenhum conteúdo que falava de princípio de gavetas, nem princípio variacional de Ekeland, nem também do intervalos encaixantes, isso não é tema aqui dessa disciplina. O que pode ser é o princípio da indução finita e o princípio da boa ordenação dos naturais. Como a gente já viu nas disciplinas, os dois princípios são equivalentes, mas o que se aplica melhor aqui é o princípio da indução finita. Por quê? Quando você vai aplicar o método expanda, conjecture e verifique, ou expanda, supõe e verifique, é a mesma coisa, numa relação de recorrência, qual que é a ideia nesse método? Você quer descobrir uma fórmula fechada para a relação de recorrência. O que é isso? Basicamente, você quer eliminar aquela definição recorrente, aquela definição recursiva, igual o exercício que a gente acabou de fazer. Você não quer que um termo ele seja determinado em termos dos anteriores, mas só sim em termos dele mesmo. Então, ali o meu f de n, meu termo n, eu quero que ele tenha uma fórmula que é só em termos daquele próprio n. Porque se for em termos daquele próprio n, eu não preciso ficar voltando para calcular o termo atual com base nos termos anteriores. Isso é muito mais prático, porque aí eu não preciso ficar fazendo essas voltas. Então, a fórmula fechada ela é equivalente. Ela é uma fórmula que vai coincidir com exatamente os mesmos termos que a relação de recorrência, né, uma sequência definida por uma relação de recorrência gera. Essa fórmula fechada vai gerar esses mesmos termos. E aí a grande vantagem é que ela não precisa de fazer a recorrência, né, fazer essa volta para os termos anteriores, como eu disse. Então isso vai ser bastante útil para a gente nesse sentido. E aí o que a gente tem? Que para determinar essa fórmula fechada, a gente precisa fazer isso com algum rigor matemático. Então, supondo que quando você tem a sua relação de recorrência, você não sabe a que fórmula fechada ela equivale, você precisa partir de algum ponto. Então, o que o método diz? A primeira coisa que você vai fazer, como o próprio nome sugere, é expandir a recorrência. Você vai gerando termos. Então, começando do primeiro termo, você gera o segundo, gera o terceiro, gera o quarto e assim por diante, até você ter uma ideia de o que está acontecendo ali na recorrência. Qual que é o padrão que se forma nesses termos, como que eles estão sendo gerados. Então, a fase de expansão, esse processo de fazer as expansões, aplicando várias vezes a definição recorrente, te permite supor uma fórmula fechada. Você vai perceber o que está acontecendo e você vai supor, olha, isso aqui tem cara de ser uma determinada fórmula. E aí é onde você, de fato, fez a sua suposição. Você falou, olha, por causa da expansão que eu fiz, isso me parece ter a cara de uma função assim. Mas isso é uma suposição. Você ainda não demonstrou. Por isso tem a terceira fase, a terceira parte do processo, que é a verificação. Supondo essa fórmula fechada, você precisa provar, demonstrar que ela realmente está correta. Por isso tem a parte da verificação. E a verificação é o que vai te permitir provar que, de fato, a sua fórmula fechada, que você supôs, que você conjecturou, que você achou que equivale à relação de recorrência, ela de fato, matematicamente, está correta. Então você precisa de uma forma de demonstração para isso. E como a gente está falando de relação de recorrência, a gente está falando de vários termos, né, começando ali de um número até um intervalo n, o princípio da indução finita cai justamente nessa nossa necessidade de demonstração. Porque o princípio da indução finita serve justamente para provar coisas que valem de um certo número inicial
que é o que tem na definição de relação de recorrência, até um número n arbitrário, ou seja, até um número n ali qualquer que a gente queira. Então, por isso, o princípio da indução finita, ele se encaixa muito bem aqui na nossa parte de verificação. Então, no processo de verificação, de demonstrar que a coisa realmente está certa, a nossa suposição está correta, é o princípio da indução finita que a gente usa diretamente aqui para fazer essa demonstração. Portanto, a alternativa D. E aí, para terminar esse vídeo, a gente tem aqui o quiz da videoaula 12, Relações Binárias, que pede para a gente considerar o conjunto S com os números de 1 a 8 e que a gente tem aí o S cartesiano S, ou seja, o produto cartesiano do próprio conjunto, que isso basicamente gera os pares ordenados, uma relação em que eu tenho todas as combinações possíveis dos valores aqui de S, né? Então os pares ordenados vão ter todas essas combinações, e a gente define também uma relação tal que um x qualquer desse conjunto está relacionado com y qualquer desse conjunto se x mais y for igual a 4. Então são esses os pares que estão na relação. E a gente vai assinalar a alternativa que corresponde ao subconjunto R contido em S cartesiano S, ou seja, no produto cartesiano aí do conjunto. O que a gente tem que fazer então? Delimitar, enumerar e falar quais são os elementos que estão nessa relação. Relação essa que, como mostra o símbolo, está contida no produto cartesiano do conjunto. Ou seja, o que a gente quer aqui? Todos os números x e y tais que, você somando esses dois números, o resultado dê 4. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 5 e 4, ou 4 e 5, 4 mais 5 ou 5 mais 4 dá 9. Então, com certeza, isso a gente não quer. A mesma coisa se eu pegasse aqui 6 e 8. 6 e 8 dá 14. E 14, claramente, não é 4. Então, a gente vai se ater somente a esses números aqui, 1, 2 e 3, porque só eles juntos podem dar 4. Né? Então, 1 mais 3 e 2 mais 2 dá 4. Tá? Então, são só esses os possíveis aqui. Com isso, a gente já pode descartar de cara A, porque a relação não é composta por todos os elementos do conjunto S. E a gente pode descartar a C e a D pelo seguinte motivo. Embora C e D tenham dois pares ordenados tais que a soma deles é igual a 4, não tem todos, e a gente precisa de todos, porque o par ordenado 1, 3 não é o mesmo que o par ordenado 3 e 1. Né? São os mesmos números, mas a ordem está diferente. Então é justamente isso que falta nessas relações. Tem que ter esses três pares aqui que a gente está vendo na B. Então, 1 e 3 dá 4, 2 mais 2 dá 4 e 3 mais 1 dá 4. São esses os únicos pares ordenados que são, de fato, pertencentes a essa relação, dado esse conjunto com os números aqui de 1 a 8. Então, aqui está faltando o par 3 e 1, e aqui está faltando 2, 2. Por isso, C e D estão incorretas. E a E também está incorreta porque, embora ela tenha esses três pares ordenados que a gente viu que são os corretos, ela inclui esses dois aqui que não fazem parte do conjunto, portanto não podem fazer parte da relação. Por quê? Porque o conjunto simplesmente não tem o número 0. Então esse par e esse par aqui não faz sentido eles fazerem parte da relação. Portanto, a alternativa B, de fato, é a correta, porque tem os três pares ordenados possíveis que fazem parte dessa relação, considerando os elementos do conjunto S que foram dados aqui. Portanto, a alternativa B como a alternativa correta. Com isso, a gente finaliza esse vídeo. Mais uma vez, reforço o convite. Se você não é nosso apoiador classe A, torne-se nosso apoiador para ter acesso exclusivo a todo o nosso conteúdo dessa semana, das outras semanas e também das outras disciplinas do eixo da computação. É isso e até mais.